Beleza? Bem-vindo ao canal. O mais predestinado protagonista de Robert E. Howard, já que Bran Mak Morn é literalmente o último rei dos Pictos, lutando uma guerra perdida contra o Império Romano. Howard imaginou uma raça britânica aborígene e, de certa maneira, foi inspirada em teorias sobre esse tema. Pessoal, antes de começar, quase 90% das visualizações desse canal são de não inscritos. Ninguém quer fazer vídeos para uma proporção tão alta de não inscritos, já que isso se torna uma situação unilateral. Se você é um desses e está aqui assistindo mais um vídeo, inscreva-se agora para que o canal continue existindo. A sua visualização indica que gosta desse conteúdo, então acompanhe mais de perto. Essas histórias ocupam uma posição entre aventuras de ficção histórica, espada e feitiçaria e horror. O principal conflito é entre os Pictos e os romanos, mas há forças sombrias espreitando nas esquinas e em vários momentos Mak Morn não está em condições de fazer algum acordo com essas forças, e às vezes ele não tem ideias sobre como fazer isso. No conto Os Reis da Noite, ele literalmente convoca o espírito do rei atlantiano Kull, milhares de anos à frente, para ajudá-lo na luta contra os romanos. Você se lembra de Brul, o braço direito de Kull, em suas histórias? Pois Mak Morn é seu descendente? Não é um livro tão volumoso, apenas algumas histórias de Bran e mais algumas histórias correlacionadas, poemas e fragmentos. Há histórias em fragmentos, contos que não foram vendidos, histórias sem títulos e cartas, muitas delas para a revista Weird Tales e para o amigo de Howard, H.P. Lovecraft. Isso ajuda a definir o interesse dele pelos Pictos. É uma fantástica coletânea de histórias, mas um pouco diferente das histórias do Conan. Ler as histórias do Conan passa a impressão de que o homem supera todas as possibilidades contrárias e ri na frente do perigo. As histórias de Mak Morn são mais místicas e, de certa maneira, mais tristes. Bran é rei de uma raça em extinção, pessoas deformadas que estão desaparecendo do mundo. Conan tenta domar a selvageria e ri da civilização, e Bran luta para manter as florestas livres com a chegada iminente de uma imparável civilização. Mas é mais do que os contos de Bran. Aqui encontramos os contos dos Pictos como um povo. Mais do que Conan ou Solomon Kane, os Pictos representam o trabalho de Howard de diferentes maneiras. Eles representam para ele o selvagem e o verdadeiro homem livre. Dos cowboys até os bárbaros, até os cavaleiros, cada homem indomado que Howard escreveu remete aos selvagens Pictos. Antes de Conan, antes de Solomon Kane e antes de Kull, da Atlântida, houve Bran Mak Morn, o rei dos Pictos. Quanto mais eu leio histórias do mundo de Howard, mais aprecio seu trabalho. Sua pesquisa para compreender os momentos históricos, os povos e as culturas, tudo isso leva a uma situação que envolve esses contos com uma textura de contos históricos, mesmo que sejam só frutos da sua imaginação. Os Pictos são um exemplo perfeito, descritos de maneira autêntica e que também aparecem nas histórias do Conan. Frequentemente, eles são uma raça inimiga e são maliciosos com facilidade. Para Howard criar um personagem como Bran Mak Morn, que seria seu rei e iria liderá-los, talvez tenha sido um risco, e também foi algo elogiável. Essas histórias foram escritas no início da carreira de Howard, e há alguma inconsistência entre elas. Gostaria que Bran tivesse sido desenvolvido com mais consistência, mas Conan surgiu, o mercado e os leitores gostaram, e isso pôs um fim às histórias de Mak Morn. Algumas histórias desse volume reservaram um pequeno papel para Bran e se concentraram em personagens coadjuvantes ou ampliaram as lentes para termos uma visão panorâmica e geral da história daquela era. Parece que Howard transcrevia diretamente a sua pesquisa histórica em vez de desenvolver uma estrutura para explorar seu personagem. Esse volume traz essas histórias, mesmo que elas não tenham sido vendidas para as revistas pulp daquela época. Os Pictos são uma raça muito antiga, que já foi poderosa e predominante na Europa, mas que foi lentamente se degenerando até se tornar uma raça de selvagens. Bran Mak Morn é descendente de sua linhagem real, fazendo uma última tentativa de uni-los e de evitar que caiam no esquecimento e na escuridão. Contra eles há as enormes forças da civilização que lentamente vão conquistando a Gália e a Bretanha. As histórias finais desse volume não apresentam Bran, pelo menos não diretamente. No lugar disso, há histórias de guerreiros celtas descobrindo Bran ou seus descendentes e interagindo com eles de maneiras diferentes. São boas histórias, mas desapontam um pouco, já que não apresentam Mak Morn. É um interessante e conflituoso personagem que desesperadamente
tenta salvar o seu povo e, para isso, ele chega a extremos para ser bem-sucedido, como foi visto no conto Vermes da Terra. Essa é a mais assustadora história que li de Howard e tem elementos de terror, talvez como influência de seu amigo H.P. Lovecraft. A miscelânea que compõe esse livro, entre contos, histórias não finalizadas, cartas para as revistas e para Lovecraft, é bem interessante. E é legal ver o processo que levou Howard a criar Bran e outros personagens similares. Gostei das histórias, mas Bran McMorn apresenta um clima diferente do que existia em Conan ou Kull, personagens feitos para serem invencíveis. Ele foi concebido para lutar as batalhas pelo seu povo, mas Bran pode perder essas batalhas. O sentido da perda está no subtexto e, em minha opinião, mostra que ele não é um super-humano que sairá bem-sucedido, não importa o que aconteça, e assim ele é muito mais humano do que parece. Gostaria que Howard tivesse escrito mais histórias de Bran McMorn. As histórias do Conan são melhores pelo sentido da pura aventura, mas, apesar disso, acho que as histórias de Bran poderiam ter sido melhores. Por mais que eu tenha gostado, essa é provavelmente a mais diminuta coletânea de histórias de Howard que eu conheço. Não há material suficiente de Bran para completar um livro, e enquanto essa mistura toda é interessante, a impressão que passa é que colocaram todo o material possível para preencher um livro. Qualquer um que goste das histórias de Howard vai gostar desse livro, mas para os leitores casuais, eu recomendaria que começassem a ler esse autor pelo Conan ou mesmo por Solomon Kane. Os livros apresentam maior e melhor exploração desses personagens. Então era isso, a resenha de Bran McMorn, O Último Rei dos Pictos. Já leu esse livro? Conhece esse personagem? Deixa aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.